Olá pessoal, tudo bem com vocês? Novamente aqui o professor Lucas do curso de Direito Tributário aqui no canal. Pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa próxima aula aqui. Como vocês veem no título, né? Cada aula que eu procuro fazer tem os seus respectivos temas. E prosseguindo na nossa caminhada do direito tributário, hoje nós vamos falar, não somente hoje, mas nós vamos falar nesse bloco a parte inicial que se refere à classificação dos tributos. Por que eu falei que não é só hoje? Porque essa matéria é uma das matérias mais extensas e por isso que vamos precisar de mais blocos para falar sobre o tema. E mesmo assim, não é possível esgotar o tema, porque é um tema que até hoje a doutrina discute várias questões, como nós vamos ver, as divisões de tributos, como elas são classificadas. Muito do que nós estamos estudando hoje, pessoal, decorre da doutrina. E não existe uma teoria unificada sobre esse tema. Então, é um tema vasto, vários artigos científicos são tratados a respeito desse assunto, várias análises são feitas. Existe a possibilidade de uma reforma tributária que também pode mexer nesse cenário. Então, assim, é um tema muito grande. Por isso que nós vamos precisar de mais de um bloco, ou dois, três, ou muito mais até, porque quando a gente for analisar cada um dos tributos, então esse tema vai se estender para outras aulas. É um tema que precisa ser analisado com muito cuidado, com muito detalhe, para que as informações sejam devidamente passadas para vocês, tá? Então eu preciso passar as informações da lei, da doutrina e, se possível, também da jurisprudência, para justamente a gente ter consolidado esse tema, porque se nós não tivermos consolidado esse tema, nós não vamos prosseguir nas demais aulas do tributário, né? Nós precisamos saber como é que os tributos são classificados pela doutrina, para que a gente consiga avançar, vamos dizer assim, para águas mais profundas, tudo bem? Pessoal, para quem ainda não me conhece, eu sou o professor Lucas, sou professor de Direito Tributário e Processo Tributário aqui do canal. Para quem quiser me conhecer melhor, coloquem na internet, ali na busca do Google, assim, prof mesmo assim abreviado, tudo junto, Prof. Lucas Direito Tributário, tudo junto, minúsculo e sem acento, Prof. Lucas Direito Tributário.com.br, proflucasdireitotributário.com.br. Nesse site, pessoal, vocês vão conhecer as minhas demais redes sociais, WhatsApp, Instagram, LinkedIn, e também vai ter meu e-mail para vocês tirarem dúvidas aqui, não só sobre essa matéria, não só sobre essa aula, mas sobre as outras aulas anteriores. Como também vocês podem deixar as suas dúvidas aqui nos comentários abaixo. Então eu fico à disposição de vocês, pessoal, para esclarecer esse tema que é muito interessante, que é muito importante e muito vasto. Então, meu objetivo é esclarecer o máximo possível com vocês, para que o tema possa prosseguir para outras temáticas. Cada aula a gente vai tratando delas com calma, tá bom? Vamos começar então o nosso primeiro bloco sobre classificação dos tributos? Quando a gente fala de classificação dos tributos, pessoal, nós estamos falando de um tema, como eu disse, que provém muito da doutrina, que não é um tema meramente tratado pela legislação ou pela Constituição Federal. É um tema que é muito contribuído, que é muito abrangido pela doutrina tributária, pelos pesquisadores e professores acadêmicos da área tributária, como também pela jurisprudência, em especial do Supremo Tribunal Federal, em matéria constitucional, em que avaliou que existem mais do que 3 espécies tributárias previstas na lei, como nós já vamos ver lá na frente. Mas você vê então que há uma atuação não só da lei aí, não só da Constituição, mas das pesquisas, das produções científicas na matéria, como também com base na jurisprudência consolidada, em especial em matéria constitucional, pelo Supremo Tribunal Federal e em matéria infraconstitucional pelo Superior Tribunal de Justiça. Quando a gente fala em espécies tributárias, a gente pode citar, por exemplo, o professor Eurico Marcos Diniz de Santi, professor da FGV São Paulo. É um professor que defende a teoria que a gente chama de pentapartite, que é uma teoria que divide o tributo, o gênero tributo, em 5 espécies. Mas quando ele fala em espécies tributárias, ele faz até uma análise muito interessante, em que ele diz basicamente que o tributo é um gênero, e de fato ele é um gênero, assim como existe o gênero no reino animal. Nós temos o reino animal, os animais, o ser animal é um gênero. E nós temos as espécies de animais. Nós temos os répteis, nós temos os mamíferos, nós temos os anfíbios e assim por diante. Ele faz até essa comparação com a biologia.
E assim como no direito tributário, nós temos um grande gênero, que a gente pode dizer esse reino animal, que é o direito tributário, que é o tributo, né? O conceito de tributo. O gênero é o tributo, o conceito universal trazido pelo artigo 3º do Código Tributário Nacional, que é aquele tributo, nós já estudamos sobre isso, o tributo, todo tributo tem como gênero, é uma prestação pecuniária compulsória, exigida em lei, mediante atividade administrativa plenamente vinculada, que não decorre de ato ilícito, está lá no artigo 3º do CTN. Esse é o gênero, é o geral, é o conceito que abrange todos os tributos. E desse gênero absoluto, nós temos as espécies que são elencadas pela lei, mas principalmente pela doutrina e pela jurisprudência, e é ali que se vai analisar até chegar em cada uma dessas espécies. Aí ele fala da questão do reino animal até se chegar ao ser humano. O ser humano é uma espécie de animal, claro, racional, com a sua formação pessoal, com suas características próprias, mas ele faz parte do grande gênero que se chama o reino animal. E o ser humano, ele faz parte desse reino. Então é interessante porque ele vai abordando o Eurico de Santi, ele faz muito essa análise multidisciplinar até chegar ao conceito do que vem a ser uma espécie tributária. Para dizer, é muito interessante quando ele fala o seguinte, para dizer, eu vou dizer entre aspas, né, que uma citação da obra dele, que diz o seguinte: para dizer o mesmo com outras palavras, a diferença é aquilo que deve ser adicionado à conotação do gênero para completar a conotação da espécie. O que isso significa? Nós temos um gênero e para se a gente chegar à espécie, nós temos que pegar uma especialidade, alguma característica específica que a torna singular e diferente das demais outras espécies. Então, cada tributo, nós vamos ver, tem sua natureza jurídica própria, tem sua base de cálculo própria, tem sua exigência própria, sua lei própria, cada um tem sua característica, como nós vamos analisar aqui, tá bom? Essa obra, se vocês quiserem, pessoal, está nos meus slides que eu citei, eu posso passar para vocês, se vocês quiserem, né? Um artigo científico que ele publicou, chamado Tributo e Classificação das Espécies no Sistema Tributário Brasileiro. Ele está previsto, esse artigo está publicado já há tempos, na revista Fórum de Direito Tributário, tá? Peguei esse trecho desse artigo científico que o professor Eurico de Santi disse. Então, pessoal, como é que a gente vai entender cada uma dessas espécies? É a lei que vai disciplinar cada uma delas. Nós sabemos, com base no artigo 3º do CTN, que ele diz que o tributo ele é instituído, ele é criado mediante lei. A Constituição, nós sabemos que ela não cria tributos. Ela estabelece competências. Então, se nós formos ver o artigo 145, o artigo 153 da Constituição Federal, as competências da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal, nós vamos ver que nós temos os tipos de tributos lá. Mas ela não cria os tributos, ela só diz que são competências de cada um dos entes federados. E cada um desses respectivos entes, mediante lei aprovada no Poder Legislativo, é que eles vão poder criar esses tributos, estabelecer as suas regras matrizes de incidência. Gravem esse nome. Criar a regra matriz de incidência, que caracteriza cada uma dessas espécies. Os impostos têm sua regra matriz de incidência, e dentro dos impostos nós temos os impostos federais, cada um deles imposto de importação, exportação, IPI, IOF, imposto de renda, imposto extraordinário de guerra. Cada um desses impostos tem uma característica própria. E como é que eu vou saber? Mediante a lei. Lembra do princípio da legalidade? Não pode haver tributação sem lei anterior que a preveja. Então é a lei que vai estabelecer, que vai criar esse tributo e estabelecer a sua regra matriz de incidência. Tá bom? E nós vamos ver isso quando nós analisarmos cada um desses tributos. Vocês vão ver aqui futuramente no bloco, aqui do nosso curso, nós vamos ter aula sobre imposto de renda, sobre ICMS, sobre IPI, sobre IPVA, sobre IPTU. Cada uma dessas espécies nós vamos analisar com calma e cada uma delas com suas respectivas regras, matrizes de incidência. Pessoal, nós vamos adotar aqui nessa aula a teoria que a gente chama de pentapartite, que defende que os tributos são classificados em 5 grandes espécies. A lei estabelece apenas 3.
E há entendimentos doutrinários que só entendem três. Por exemplo, o professor Roque Antônio Carrasa, como o professor Wagner Balera, professores na matéria de tributário e previdenciário, esses professores defendem só existem três espécies de tributos: impostos, taxas e contribuições, apenas, o que já está previsto no CTN. Mas a doutrina, de maneira majoritária e com base no entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, e isso que vai valer para vocês na OAB e para os demais concursos, são 5 as espécies tributárias: impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições gerais, ou chamadas também de especiais. Então são 5 espécies, não apenas 3 previstas em lei. Então você vê como a jurisprudência e a doutrina estão contribuindo para a evolução na compreensão dessa temática. Por isso que é uma temática, como eu disse para vocês, que é muito vasta, que é impossível tratar isso em só um bloco. Se eu tratasse isso só em um bloco aqui, esse bloco ia durar mais de 2 horas. Então por isso que eu preciso dividi-lo, para que a gente consiga aos poucos compreender cada um desses temas, tá bom? Pessoal, como é que a gente pode classificar as espécies tributárias? Nós temos diversos critérios, com relação à competência, com relação ao sujeito ativo, com relação à natureza fiscal do tributo. Nós vamos ver isso com calma. A base que eu usei aqui, que eu acho que é a majoritária, é adotada pelo doutrinador Luciano Amaro. Para quem não conhece a obra do Luciano Amaro, professor do Mackenzie de Direito Tributário, professor que leciona a disciplina de Direito Tributário, o professor Luciano Amaro, ele trata desse assunto das diversas classificações que eu vou adotar aqui, que inclusive está prevista em outras obras também, tá? É o curso, chama Direito Tributário Brasileiro, tá? Deve estar mais atualizado o livro agora, mas o que eu tenho é da 17ª edição. E ele usa vários critérios interessantes para classificar cada um desses tributos. Qual o primeiro deles? Que é o mais famoso, com relação à competência. Existem tributos que são federais, existem tributos que são estaduais e existem tributos que são municipais. Por quê? Porque depende da competência do ente federativo. Lembra que a Constituição ela não cria tributos, mas estabelece competências. A Constituição vai dizer: União, esses são os seus tributos. Estados, São Paulo, Minas, Mato Grosso do Sul, esses vão ser os seus. Municípios, esses vão ser os seus. Cada um tem o seu. Por exemplo, na matéria de impostos, nós vamos ver. Nós temos os impostos federais, como, por exemplo, o IPI, o IOF, o imposto de renda. Nós temos os impostos estaduais, como, por exemplo, o ICMS, o IPVA. E nós temos os impostos municipais, a exemplo do IPTU, do ISS. Então, cada ente federado tem seus impostos, tem a sua competência. Então, existe a competência que é mais prevista entre os impostos, que a gente vai ver que em relação às taxas e às contribuições de melhoria, existe uma competência que é compartilhada. Mas na matéria de impostos é fácil a gente entender que existem impostos federais, outros estaduais e outros municipais. Mas e o Distrito Federal? Porque eu não falei do Distrito Federal, ele também é um ente federativo. Nós temos União, Estados, municípios e o Distrito Federal. Com base no entendimento já consolidado, antigo do Supremo, e com base no artigo 32, parágrafo 1º da Constituição Federal, o Distrito Federal tem uma competência cumulativa. Ele cumula competências, ora dos estados e ora dos municípios. Então, os impostos previstos para os estados e os impostos previstos para os municípios são acumulados no Distrito Federal. O Distrito Federal tem competência estadual e municipal em matéria de impostos. Por quê? Porque o Distrito Federal é um ente sui generis. É um ente híbrido, é um ente que ora é um estado, ora é um município. Ele está uma coisa intermediária. Por exemplo, o Distrito Federal é um ente separado do estado de Goiás. Ali está a capital Brasília e as cidades satélites. Ele é um ente único, que não é dividido em municípios, como são os estados. Mas ele é separado do estado de Goiás, ele é cercado pelo estado de Goiás. E o Distrito Federal é um ente separado. Tem o seu próprio governador, tem seu próprio corpo legislativo, seu próprio poder judiciário. O Distrito Federal é um ente separado, é um ente único, é um ente híbrido. Por isso, chamado também de sui generis. E por isso que ele tem essa competência acumulativa em matéria tributária. Ora pode cobrar tributos, então, tributos estaduais, então você paga ICMS ao Distrito Federal, se você tem uma empresa no Distrito Federal, ou municipais também. No caso, você paga IPTU
para o Distrito Federal. Você não paga IPTU para a cidade satélite, porque não são municípios. Você não paga IPTU para o município de Goiás. Você paga para o Distrito Federal. Então ele tem uma competência cumulativa. E Eurico de Sancti também fala muito sobre isso. Também nessa obra que eu falei para vocês, que é Tributo e Classificação das Espécies no Sistema Tributário Brasileiro. Ele está publicado, como eu disse, na revista Fórum de Direito Tributário. E ele fala muito sobre isso, essa questão da competência do Distrito Federal, da competência dos demais entes federados, tá bom? Então, pessoal, eu tenho até um quadrinho ilustrativo para vocês. É que pena que agora que eu não consigo mostrar. Mas se quiserem, acessem no meu Instagram, Professor Lucas / de Direito Tributário. Eu montei um quadrinho muito interessante para ficar decorado para vocês, que é as competências de cada um dos entes federados. Então, você tem no quadrinho aqui os diversos impostos. Aí você tem aqui no lado União, Estados, Municípios e o Distrito Federal. Nós temos como os impostos federais. Vamos lá. O imposto de importação, o imposto de exportação, o imposto de renda, seja da pessoa física ou da pessoa jurídica, o IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, embora ele tenha um nome mais comprido na Constituição, mas é conhecido como IOF, o ITR, que é o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, tá? Que não se confunde com o IPTU. IPTU é municipal, mas o ITR é federal. O IGF, que é o Imposto sobre Grandes Fortunas, o Imposto Extraordinário de Guerra e os impostos residuais. Todos esses são federais. Estaduais são 3. O ITCMD, que é o Imposto sobre a Transmissão, Causa Mortes e Doações. O ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. IPVA, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. Nos municípios nós temos outros. O IPTU, que é o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana. O ITBI, que é o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis Intervivos, né? E o ISS, que é o Imposto sobre Serviço. Imposto sobre Serviço. Então nós temos cada um, a União tem uma competência maior, os estados que só tem 3 e os municípios também. E o Distrito Federal tem 6, que nós sabemos que ela tem uma competência cumulativa. Então ele cobra ITCMD, ICMS, IPVA, IPTU, ITBI e ISS. Todos esses são cobrados só pelo Distrito Federal na sua jurisdição, na sua área federativa. Depois, se quiserem, eu compartilho com vocês esse quadrinho que ficou bem interessante para vocês terem gravado aí para vocês as competências dos impostos. E isso vai ser importante para as demais matérias, hein, pessoal? Até para vocês responderem as questões da OAB, vocês precisam saber onde estão localizados esses impostos e o que são cada um deles, né? Pessoal, é interessante quando a gente analisa esses tipos de impostos. E aí eu falei para vocês sobre, no caso, do Imposto Extraordinário de Guerra. Esse imposto, como disse muito bem Sacha Calmon Navarro Coelho, esse imposto é só em caso de urgência e relevância. Por isso que é um imposto extraordinário de guerra. Isso é só em casos extraordinários, não é um caso comum. Então só em último caso se cobra o IEG, né? Em casos de guerra, de calamidade, em coisas que são realmente urgentes. Então vamos supor que, espero que isso não aconteça, mas o Brasil entra em guerra com um país. Ele pode cobrar o IEG, um Imposto Extraordinário de Guerra? Pode. E é a União que cobra apenas. Porque é a União que é o ente competente para declarar a guerra. Então, é ela que vai fazer essa cobrança, essa arrecadação do IEG. Mas é por meio de lei que ela vai poder estabelecer, aliás, não por meio de lei, ela pode, por meio de medida provisória, estabelecer o IEG, porque como é uma situação extraordinária, ela pode ignorar a legalidade e impor o IEG, porque é uma situação de guerra, então não teria tempo de levar o Congresso para o Congresso aprovar. Agora, é importante dizer também, pessoal, que ele tem uma competência que se acumula aos estados e municípios. Em situação de guerra, a União pode cobrar o IEG sobre os impostos estaduais e municipais. Ah, mas ela não está invadindo a competência desses entes? Mas em situação extraordinária, como é uma guerra, sim, ela pode, para financiar as atividades da guerra, para manter a economia da União estável. E nós temos outras classificações, com relação ao sujeito ativo. Por exemplo, existem os tributos que são cobrados propriamente pelo ente estatal, como no caso do ICMS, que é cobrado pelo próprio Estado membro. Então, nós temos o ICMS do Estado de São Paulo, o ICMS do Rio de Janeiro, o ICMS de Minas Gerais.
mas nós temos tributos que são cobrados não exatamente pelo ente competente, mas por quem o represente. Então, por exemplo, as contribuições profissionais. Um médico paga uma anuidade ao CRM, Conselho Regional de Medicina. O engenheiro paga uma anuidade ao CREA, Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, acho que agora agronomia. O químico ao Conselho Regional de Química, e assim por diante. Os conselhos profissionais, assim como é a OAB para os advogados, eles pagam as anuidades, eles cobram em nome da União. As contribuições profissionais, na verdade, são tributos federais, mas quem cobra não é exatamente a União, mas o ente profissional respectivo daquela categoria profissional. Então, é um exemplo de contribuição que se difere dos tributos fiscais que são cobrados apenas pelo ente estatal. Com relação à finalidade, porque é importante dizer, pessoal, esses conselhos não são exatamente a União, eles são da administração pública indireta. Eles não são da administração pública direta, como é no caso a União, Estados, municípios e o Distrito Federal. Os conselhos regionais, os conselhos profissionais, são entes públicos da administração pública indireta, e por isso que classificaria esses tributos, segundo Luciano Amaro, como contribuições profissionais, e não de caráter fiscal. Com relação à finalidade, nós temos os tributos, esses que a gente falou de fiscais, são os tributos também entendidos como aqueles que servem para financiar a atividade do ente cobrante. Então, por exemplo, a União ela cobra o pagamento do imposto de renda. E por que ela faz isso? Porque ela vai pegar esse dinheiro e vai arrecadar. E ela arrecada para quê? Para financiar suas atividades públicas. A União tem atividades que ela desenvolve, assim como os estados têm. Então, eles precisam arrecadar. Então, essa arrecadação se dá por meio desses tributos fiscais, que tem apenas finalidade de arrecadação e financiamento da máquina pública. Enquanto que há os tributos chamados extrafiscais, como a gente já analisou previamente, no caso do imposto de importação, exportação, o IOF, o IPI, que são tributos que são cobrados não meramente apenas para financiar as atividades do Estado, mas principalmente para regular alguma atividade econômica. Então, por exemplo, os impostos extrafiscais, eles podem ser cobrados para regular alguma atividade desenvolvida pelo próprio Estado. Então, por exemplo, ou desenvolvida por algum outro setor econômico. O imposto de importação e exportação, eles podem ter suas alíquotas ajustáveis. A gente já viu sobre isso. Para justamente regular esse mercado que tem uma dinâmica rápida, uma dinâmica que é rápida, que não tem uma estabilidade. Então, eles têm essa flexibilidade maior. E então esses tributos eles servem para regular esse mercado econômico. Eles servem para justamente disciplinar essa relação econômica. E para isso ele tem esse caráter justamente de regulação, não meramente apenas de arrecadação. Então tributos extrafiscais não são apenas arrecadatórios, mas principalmente de regulação ou de disciplina de algum determinado setor econômico, como falei do imposto de importação e exportação, por exemplo. Tributos monofásicos e plurifásicos. Tributos monofásicos são cobrados apenas uma vez, o caso do imposto de renda, por exemplo. E os impostos plurifásicos, eles incidem em várias etapas na cadeia, a exemplo do ICMS, que é cobrado várias vezes nas diversas etapas da cadeia de produção e consumo. Então, o ICMS ele vai incidir em várias etapas, não apenas em uma, como é no caso do imposto de renda. Os tributos também podem ser classificados como seletivos e não seletivos. Seletivos, que são aqueles tributos que servem para selecionar um determinado produto de consumo, por exemplo. Então, o ICMS cobrado para pacote de arroz e feijão, ele tem uma alíquota diferente do que cobrado para cigarro e bebida alcoólica. Por quê? Porque arroz e feijão é mais essencial do que cigarro e álcool. Porque fazem parte, o arroz e o feijão, da cesta básica, das pessoas que precisam desse alimento, pessoas mais carentes. Por isso que a alíquota que é cobrada nesses produtos é menor, para que esse produto se torne mais acessível. Agora, produtos que são supérfluos, que não têm tanta essencialidade e que, pior, podem causar um malefício à saúde, como cigarro e álcool, eles cobram uma alíquota ainda muito maior. Então, o ICMS é um exemplo de um produto chamado seletivo, o IPI também e algumas contribuições. Agora, não seletivos é exemplo do imposto de renda. O imposto de renda, ele não é seletivo. Ele não faz seleção entre o que é mais ou menos essencial, mais ou menos nocivo à saúde. Ele simplesmente é cobrado com base na previsão de lei, com base nas alíquotas que são previstas em lei. Então, ele não tem essa característica como é o ICMS. O ICMS, o IPI, esse produto aqui, ele é nocivo à saúde. Então, aqui a alíquota vai ser maior. Esse não, esse daqui é essencial. Água, açúcar,
feijão, arroz, óleo, produtos da cesta básica, a gente cobra um valor menor. Então, não tem essa seletividade no caso do imposto de renda. Agora, o ICMS e o IPI, que são tributos que incidem sobre a cadeia de produção, eles têm essa característica. Tributos não restituíveis. Existem aqueles tributos que não podem ser restituídos, que uma vez cobrados, eles não vão ser devolvidos. Os exemplos dos tributos não restituíveis são os impostos. Os impostos, quando são cobrados, eles não são restituídos. Eles, na verdade, se eles são cobrados, eles vão ficar no cofre público. Eu não posso pedir restituição. Não são empréstimos. Como a gente vai ver, por exemplo, os empréstimos compulsórios. Os empréstimos compulsórios, até o próprio nome já diz, é empréstimo. Você pede emprestado, depois você vai ter que devolver. Então, não tem essa relação de eu cobro e depois devolvo. O empréstimo compulsório, por exemplo, ele pode ser cobrado e depois devolvido passado o período de guerra ou calamidade, diferente do imposto extraordinário de guerra, por exemplo. Uma vez o IEG cobrado, ele não vai ser devolvido mesmo que a guerra cesse, mesmo que a guerra acabe. Então os impostos, não só o IEG, mas todos os demais impostos, uma vez arrecadados, eles não vão ser devolvidos. A não ser se acontecer uma arrecadação ilegal, aí pelo judiciário pode haver a restituição do valor, mas em regra eles não são devolvidos. Agora, o empréstimo compulsório, ele não precisa de decisão judicial que obrigue que devolva. A União já é obrigada pela Constituição a devolver. Então, o empréstimo compulsório, quando ele é cobrado em período de guerra, ele tem que ser devolvido quando a guerra cessar. Então, por isso que existem tributos que são restituíveis e não restituíveis. E existem os tributos que são cumulativos e não cumulativos. Tributos cumulativos, a exemplo da PIS e da COFINS, eles incidem em mais de uma fase na produção, enquanto que o IPI e o ICMS são não cumulativos, porque ele incide apenas uma vez sobre o valor acumulado nas demais fases. Então, o ICMS e o IPI, eles são não cumulativos, mas o PIS e a COFINS são cumulativos. E existem a outra classificação que eu queria falar para vocês e destacar mais, e essa é a mais importante, que são os tributos vinculados e não vinculados. Tributo vinculado é quando ele é vinculado, o nome já diz, a uma determinada finalidade. Então, o tributo ele é cobrado porque houve uma prestação de um serviço público específico e divisível. Então, por exemplo, uma taxa. A taxa é um exemplo de um tributo vinculado. Eu peço ao Estado uma prestação de serviço público para mim, mas eu tenho que pagar a taxa. Então, o ente público presta esse serviço específico e divisível para que depois me possa cobrar a taxa. Então, a taxa de emissão de passaporte, por exemplo. Eu pedi à União a emissão do passaporte, é um serviço público, específico e divisível, apenas para mim. Eu que solicitei. Mas é eu que vou ter que pagar essa taxa para emitir esse passaporte. Então, a taxa é um exemplo de um tributo vinculado. Vinculado a uma finalidade. Vinculado a uma atividade específica e divisível desenvolvida pelo Estado. Agora, tributo não vinculado é que não está vinculado a uma determinada prestação do Estado, uma contraprestação do Estado. A exemplo do imposto de renda. O imposto de renda, dos impostos, todos em geral. O imposto, quando eu pago o imposto, eu não pago simplesmente porque o ente público está me prestando um serviço específico. Claro que os impostos vão ser depois arrecadados e destinados futuramente a diversos serviços na sociedade. Mas o imposto ele não tem uma especificidade. Eu não cobro imposto de renda porque a União me prestou um serviço específico. Eu pago imposto de renda, eu devo pagar à União imposto de renda pelo simples fato de ser previsto em lei. Se eu oferir renda, eu tenho que pagar imposto de renda, não tem discussão. Se eu oferir um carro, ganhei um carro e tenho a propriedade de um carro, eu tenho que pagar IPVA, não tem discussão. Por quê? Porque a lei já previu. Não é porque o ente público me prestou um serviço específico que eu solicitei. Então, os impostos são tributos não vinculados necessariamente a uma atividade específica, como disse muito bem Geraldo Ataliba, diferente das taxas. As taxas, nós vamos ver que elas dependem de uma atividade específica e divisível para que elas possam ser cobradas. Então, taxas são tributos vinculados e os impostos não vinculados. Então, nós temos 5 espécies de tributos para gravar, pessoal. Impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições gerais, tá bom?
Pessoal, esse é o nosso primeiro bloco da matéria. Cada um desses blocos eu vou falando aos poucos com vocês, com calma. E, havendo dúvidas, me passem aqui. Esse primeiro bloco é apenas para entender a classificação geral dos tributos. No próximo bloco, nós vamos ver a classificação geral de cada uma dessas espécies, o que são impostos, o que são taxas, o que são contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e o que são as contribuições gerais, que nós vamos ver posteriormente, tudo bem? Pessoal, muito obrigado pela atenção aqui no bloco e fico à disposição de vocês para o que for necessário. Muito obrigado.